Lucas 5, do 1 ao 5. E aconteceu que, quando a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus, ele estava em pé junto à praia do lago de Genezaré. E viu 2 barcos que estavam junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então ele, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao alto mar e lança as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão e disse: Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Nesta manhã, amados, esse texto, ontem na verdade, já eram quase 2 da manhã, eu estava meditando nesse texto, e tudo que você lê na palavra de Deus, ela vai ter ensinamento para nós. Mas o que é que está em jogo aqui nesta manhã? O tema: consagrando a minha vida para ganhar almas para o Senhor. Quando eu fui ler esse tema, eu vi a responsabilidade que era, porque em resumo aqui, o que significaria consagração? Eu vou explicar aqui. É a dedicação solene a um propósito ou serviço especial. Ou seja, o tema ficaria assim: dedicando ou entregando a minha vida para ganhar almas para o Senhor. Consagrar-se é isso, é se dedicar, é se entregar a Deus, né, para aquele objetivo. Mas antes, manda aqui o seu ministério, e ele era um homem comum, mas sobre ele estava o Espírito Santo de Deus. Ele foi 100% Deus, 100% homem, mas nunca houve um conflito, um querer ser mais do que o outro. Mas como explicar isso? A Bíblia não explica. Então o que a Bíblia não fala, nos calamos. Aquilo que a Bíblia fala, então falamos, né? Então o que a Bíblia me ensina é que Jesus era usado pelo Espírito Santo de Deus. E naquele momento, como ele estava levantando o ministério, o Espírito Santo mostrou alguém que iria fazer o ídolo. E aí ele chamou quem? Simão Pedro, né? Tanto que o texto é direcionado para ele. Mas vamos mais adiante. Mas antes era necessário, né, passar pelo treinamento de Jesus, passar pelo treinamento de Jeová, porque Jesus percebeu, né, que alguns pescadores haviam abandonado, largado o barco, porque não haviam pescado a noite inteira absolutamente nada, né? Mas Jesus, quando a gente pensa que ele já vai dizer assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos todos voltar ao barco, porque a gente agora vai fazer uma grande pescaria. Não, não é assim. Não é assim. Jesus diz assim, veja o versículo 3, no final. Jesus diz que, entrando, eu vou ler todo, mas se adentrei ao final. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então ele assentou e ensinava a multidão. Ora, para a gente poder fazer a obra de Deus, é preciso antes nos assentarmos e nos alimentarmos da palavra de Deus. Simão Pedro estava lá olhando Jesus pregando para aquela multidão. Ou seja, para nós hoje, não é? Em toda a nossa vida, antes de irmos pregar o Evangelho, falar de Jesus para qualquer pessoa, é preciso antes que nós nos alimentemos da palavra de Deus. É preciso primeiro sentar, porque o cristão, ele não tem que ler a Bíblia. Eu não leio a Bíblia, eu medito na Bíblia, eu me alimento da palavra de Deus. Porque se eu leio ela só por ler, de maneira superficial,
é um texto como outro qualquer. Mas quando eu medito e creio que é Deus falando comigo, o Espírito Santo vai falando alguma coisa em mim. E Ele vai deixando aquela palavra enraizada no meu coração. Ou seja, eu estou me alimentando. E quando eu estou farto, eu tenho para dar também. Ora, quando Jesus fez a multiplicação dos pães, e Jesus começou de maneira sobrenatural a multiplicar aqueles pães, e foi de maneira tal que eram tantos, que chegou um momento que disse: basta. E aí parou os peixes, parou os pães, e a Bíblia diz que conseguiram reunir de 3 a 4 cestos de pães e peixe. Ou seja, sobrou para outros depois. Quando a gente se alimenta, Deus manda com tanta fartura da sua palavra, aleluia, porque Ele quer nos ver cheio da sua presença, cheio dele, que quando sobra, Ele faz derramar. E me lembro daquela viúva que só tinha 2 filhos, e o Senhor mandou azeite para aquela casa através do profeta. E foi tanto azeite, foi tanta unção, foi tanto poder naquela casa, que o Senhor, quando ela disse: Senhor, não tenho mais vasilha, eu não tenho mais onde colocar, Deus cessou. Aleluia. Deus cessou. A nossa vida tem que transbordar da palavra de Deus, tem que se encher de Deus. Aleluia. E quando estamos cheios, é quando estamos confiantes. Meu Deus, agora eu entendi, agora eu sei o que falar, eu sei o que dizer, eu sei o que pregar, Senhor, agora eu posso ir. É dessa maneira. Mas se eu não paro, eu chego e digo: vou falar alguma coisa. Não temos que falar abobrinhas, temos que falar com poder, temos que falar de ousadia, temos que falar de autoridade, porque o homem de Deus, cheio do Espírito Santo, só no abrir das suas bocas, enchia locais de multidões. E ora, quem é o meu maior exemplo? É Jesus Cristo. Jesus Cristo chamou um coletor de imposto e disse a ele: me segue. Ora, uma simples palavra, e ele abandonou tudo para seguir Jesus. E se nós hoje em dia buscássemos tanto a Deus, ora, uma simples palavra, aquela pessoa seria impactada pelo poder do Evangelho. Mas enquanto isso não acontece, é necessário que cada dia e cada dia tenhamos que buscar a palavra de Deus, temos que nos alimentar dele, para nos fortalecer e levar o seu líder. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Não adianta você sair por aí achando que porque é crente vai fazer e acontecer, se não se encher da palavra de Deus, se não se preparar antes para o que vai dizer, porque o Espírito Santo lhe traz à memória. Mas aquilo que você leu, aquilo que você recebeu da parte de Deus, não é o que você não sabe e não é o que você não conhece. Deus não trabalha com adivinhação, Deus não trabalha com sorte. A sorte se usava no Antigo Testamento. Agora o crente vive de fé em fé no Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Se você agir dessa maneira, você terá uma vida infrutífera, você não terá água, você não terá terra, você não terá adubo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra do Senhor me diz que a palavra de Deus é uma semente. E que isto quer dizer? Quando eu lanço uma semente, para que ela venha se frutificar, eu preciso o quê? Eu preciso ter terra, eu preciso ter adubo, e eu preciso ter água. Isso quer dizer o quê, irmão? Eu preciso ter preparo, eu preciso preparar aquela terra, para que a palavra do Senhor, ela vai e fique cravada naqueles corações. Eu não posso simplesmente, como diz a parábola do semeador, que foram lançados semente em uma terra, em outra terra, e uma pegou numa pedra, e pedra não segura a semente. Aí vem o inimigo, vê que aquela semente está de bobeira ali, e ele vem e arranca do coração. Mas quando a gente vai alicerçado, vai com terra, vai com adubo e vai com água, vai preparado da palavra do Senhor,
Olha, ele pode até ceder, mas não vai ser fácil não. E quando ele ceder, o temor de Deus, o Espírito Santo de Deus vai estar ali dizendo no coração dele: olha, você quer ir para esse lado, você quer ir para aquele caminho, essa escolha que você está fazendo, você se lembra daquele crente, se lembra daquela palavra, aleluia, que ele disse? Pois é isso que ele falou, está no teu coração nesta noite, nesta manhã, neste momento, naquela situação que a pessoa estiver passando, porque o crente foi alimentado, o crente foi preparado da palavra de Deus, aleluia, aleluia. Antes de qualquer coisa, Jesus não teve pressa. Eu sei, muitas vidas estão morrendo neste momento, mas e que mudança eu vou trazer? Qual o resultado? A qualquer momento eu posso receber a notícia de que alguém morreu. Eu sei, mas eu tinha que me preparar, porque não sou eu que vou salvar todo mundo, mas aqueles que eu puder alcançar, eu vou alcançar. Deus vai permitir, mas eu não vou vazio, eu vou cheio da palavra de Deus, aleluia, porque a Bíblia me diz que o único que é onisciente, onipresente e onipotente é Deus. Eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas aonde eu estiver, eu sei que meu Deus está comigo, aleluia, aleluia. Se eu estou no hospital, Deus há de me usar. Se eu estou no meio de uma família com problemas, Deus há de me usar. Se eu vou num hospital, num presídio, num orfanato, numa rua, num asilo, se eu entro no meu lar, que eu sei que eu estou passando por dificuldade, uma hora, um momento, alguma coisa que eu ler, alguma coisa que quando eu buscar da parte de Deus, Deus vai falar no meu coração, aleluia, 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 aleluia. Os irmãos já viram quanto Deus faz na nossa vida antes de podermos agir? Não, temos que nos capacitar, nos preparar, e é por isso que eu oro pelo ministério dessa saída. Se dedicasse, buscasse mais, seríamos homens mais valorosos diante de Deus. Deus nos daria muito mais do que eles pensam, porque Deus é poderoso, irmão, aleluia. Uma pessoa pode fazer a diferença nessa terra, uma pessoa. Por que não? Ora, Jesus fez. O nosso maior espelho é Jesus. E os seus evangelhos, seus escritos, as cartas dos apóstolos diz que o que Jesus fez, se fôssemos escrever, ainda hoje, no século que estamos, nenhum livro conteria os seus feitos. Bibliotecas abarrotadas, histórias enumeradas dos feitos de Jesus, ainda assim não seria o suficiente. Aleluia. Eu penso grande, porque o meu Deus é grande. Eu não posso pensar pequeno, porque o meu Deus não faz coisa pequena. Meu Deus faz coisa grande. E às vezes a gente se queixa: meu Deus, por que não acontece? Por que não muda? Ora, Deus já fez a parte dele. E Ele diz: eu e meu Pai até hoje trabalhamos. Aleluia, Ele não parou. Mas Deus procura corações dispostos, coração disposto a sentar e a conhecê-lo. Não adianta eu dizer: olha, Deus é bom, todo mundo sabe que Ele é bom. Mas a gente tem que ler a palavra. Eu não sei pregar, mas leia a palavra, se alimente dela. Ah, mas eu não sei citar o versículo. Abra a Bíblia e diga na hora o que Deus quer dizer. Não há obstáculo para aquele que quer fazer, não há. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí diz o texto: e quando acabou de falar, disse: faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. Aí nos textos originais, mais próximos dos originais, na verdade, diz assim: velejai para o profundo e lançai as redes. Se você deseja ganhar almas, saiba que não vai ser nada fácil. Eu não estou falando que é uma tarefa fácil. Ora, a gente vai ter que se lançar no mais profundo de intimidade com Deus. Vamos ter que ir mais ali além. Jesus disse: olha, venham ao barco, mas vamos ali no mais profundo. Para ganhar alma a gente vai ter que chorar mais. Aleluia. Para ganhar alma a gente vai ter que clamar mais. Para ganhar alma a gente vai ter que se buscar mais de Deus, se tornar mais íntimo, mais profundo
Ele clamava tanto a Deus para que houvesse um avivamento ali na Inglaterra, que algo acontecesse, meu Deus, que ele estava vendo, não o seu bairro, mas ele estava vendo um contexto geral da sua sociedade, aquele povo vivendo em depravação, sem temor a Deus. Mas aquele homem, ele leu a palavra de Deus, e ele encontrou algo ali que poderia acontecer, e ele cria no poder do Evangelho. E a palavra diz, os historiadores falando da sua biografia diz que ele orava tanto a Deus no seu quarto, buscava tanto a Deus, que o seu quarto era feito daquelas madeiras de taco, acredito, que ficaram marcados, afundaram aquele local onde ele dobrava o joelho para orar. Quando você entrava no quarto, ia para a quina da sua cama, estava ali marcada aquela madeira, de tanto que aquele homem orava. E a gente senta 2-3 minutos de oração, acha que foi muito. E Jesus no Getsemane, Jesus disse assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E aí a Bíblia diz que ele se levantou, foi lá com os discípulos, e eles viram eles dormindo. E aí Jesus disse, ora, nenhuma hora podeis orar. E aí ele voltou, e ele dizia, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Quando você lê o texto, talvez você não entenda. Ele diz que Jesus orou 1 hora. E aí ele dizia, Pai, passa de mim esse cálice. Pai, passa de mim esse cálice, se possível. E ele continuava orando. E quando ele, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas contudo, seja feita a tua vontade. 1 hora ali, insistindo, clamando ao Senhor, cravando ali seu joelho diante de Deus. Ele não precisou sair apresentando todos os problemas. Ele se concentrou num ponto, que era clamar a seu Deus. E é isso que a gente tem que fazer. A oração desperta a Deus para vir ao nosso favor. Não que Deus não esteja vendo, mas quando Ele vê as pessoas dispersas, você acha que Ele não vai usar aquele que o busca? Deus é justo. Deus quer usar aquele que quer se sentir usado por Ele. Aleluia. Ainda. Aleluia, glória a Deus. Faz tempo que você tenta ganhar almas para Cristo e dá uma canseira, né? Dá às vezes um desânimo. Você chega a desistir, a abandonar o barco. Realmente. Mas Jesus está nos ensinando que não devemos parar nunca, jamais. O sol é escaldante, as pernas cansam. A gente se reúne e vem com aquela expectativa, vai ter 3, 4, 5, 10 pessoas para evangelizar. E às vezes tem eu e eu mesmo. E é eu e Deus. E é eu e mais uma irmã, mais um irmãozinho. Mas o importante é que Deus está conosco. Quando a gente pensa que é hora de abandonar o barco, Jesus nos fortalece na sua palavra. E aí Ele olha para a gente e diz, olha, entra de novo no barco. Entre de novo. Aleluia. Não é hora de parar. Não é a hora agora de olhar para a direita ou para a esquerda. É para olhar para frente. É você que vai fazer a diferença. E eu falo isso de experiência, porque 15 anos a 16 anos de sol afinco, debaixo desse sol aí, levando a palavra de Deus em porta, em rua, levando cuspirada, sendo xingado, tentando bater em mim, meu grupo, mas por amor ao Evangelho a gente não desistia. A gente simplesmente batia a poeira dos nossos pés e continuávamos pregando o Evangelho de Cristo, porque o inimigo, ele tem raiva, ele sabe que para ele não tem mais solução, para ele não tem, mas para cada alma que é conquistada pelo poder do Evangelho de Cristo, uma nova oportunidade é dada. Aliás, já vivemos no tempo da graça, no tempo da oportunidade. Então, se esse desânimo quando chegar, e eu peço para vocês que outrora leve essa palavra para outras irmãs, outros irmãos, digo, irmã, quando você desanimar, esse sol aí eu sei que é bravio, não é fácil, parece que ninguém ama mais a Deus, mas continue em frente, continue dentro do barco,
Porque quando a gente pensa que não vai acontecer nada, o Senhor vai dizer: lance agora a rede. Lance a rede. Mas não é aqui não, Senhor. Eu já tentei ali. Lance a rede. O servo, ele escuta a voz do seu Senhor. Aleluia. Eles já disseram a Jesus: ó Deus, nós, Jesus, pescamos a noite inteira, não pescamos nada. Por que vamos ali de novo lançar a rede? Eu estou mandando, eu estou dizendo. E aí o que é que tem que despertar em nós? Isto se chama agora uma questão de fé. Crer. Eu senti de Deus, eu vou ali de novo, eu vou tentar de novo, eu vou fazer de novo. Eu creio que dessa vez vai ser diferente. Eu fui, foi tudo igual. Não foi. Nunca o mesmo dia se repete, nunca mais se repetirá. Aleluia. E aí Simão Pedro, em um ato de fé, ele ouviu, se alimentou da palavra, e ele creu, se agarrou no que Jesus estava ensinando. E aí Jesus disse para ele: Simão, aí Simão disse: mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar. Mas ele já estava fortalecido da palavra, cheio de fé, como um soldado preparado já para ir para a batalha, doido para marchar. E aí ele diz: mas sobre a tua palavra, aleluia, lançarei as redes. É sobre a autoridade, é sobre o poder de Cristo, é sobre a palavra poderosa de Deus, que aí ele foi e lançou as redes. E a Bíblia diz que foi tanto peixe que eles quase viraram um barco. Aleluia, aleluia. Pense grande, irmão, pense grande. Talvez no dia que você levar a palavra, uma alma só se converta. Mas a palavra do Senhor diz que quando uma alma se converte, há festa no céu para um pecador que se arrepende. Talvez vocês tenham visto um só, mas Deus viu um sendo salvo, um sendo livre das garras do diabo, um que hoje talvez morreria, um que amanhã cairia na prostituição e outras coisas mais, na droga. Mas você foi lá, você pescou aquela alma. Aleluia, glória a Deus. Já estou terminando porque a hora passa. Aleluia. Em outras palavras, você foi chamado por Deus para ganhar almas através da sua vida. Que vidas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho de Cristo. E os que não desistem, uma hora vai colher. Os que não desistem jamais, uma hora vai colher. Eu aprendi que quando eu não tenho condição de fazer, eu oro para alguém fazer. Quando eu não posso fazer, eu invisto e ajudo alguém a fazer. Então, ou seja, de qualquer maneira, de qualquer forma, não há desculpa, você está fazendo alguma coisa. Não se sinta nunca limitado. Eu não posso ir evangelizar, eu tenho um problema de saúde, eu não posso ir porque a minha perna está assim. Mas você pode orar em pé, você pode orar sentado. Alguém vai no seu lugar. Aleluia, alguém vai. Aleluia. Mas para isso, eu termino agora. Esteja pronto a entregar-se a sua vida para ganhar almas para o Senhor, que é o tema da lição, da pregação, né? Consagrando a minha vida para ganhar almas, ou seja, dedicando ou entregando a minha vida para ganhar almas para Jesus Cristo. Que nesta manhã os irmãos possam refletir nesta palavra de Deus, né? Que nada é impossível para o Senhor. Talvez parecia só mais uma pescaria, mas quase o barco virou. E eu creio que esse dia vai chegar, porque se isso era um problema naquele dia, era um problema bom.